Deus abençoe aí, meus irmãos. Quem é que chegou agora? Guedes, Raisla, João Fábio, Marcelo Antunes, Renata Rezende, Palermo, Joyce Gomes, Cavaleiro, Claudete Cavaleiro. Deus abençoe, Claudete. Agora sim, o teu nome tá certinho ali. Márcia, enfermeira. Deus abençoe aí o pessoal da saúde. Amém, meus irmãos. Vamos iniciar a palavra de Deus então. Sabe, a palavra de Deus, primeiramente que ela é fiel, né? Segundo, como fala aquele louvor, que a palavra de Deus, ela é fiel. E jamais ela volta vazia. Então, ao mesmo tempo que a palavra de Deus, ela é fiel e ela não volta vazia, ela preenche o nosso coração. A palavra de Deus, eu sinto, eu creio muito nisso, que o objetivo do Evangelho, eu falo do Evangelho, mas não falo apenas dos Evangelhos, eu falo da Bíblia em si, da palavra de Deus em si, porque o Novo Testamento, onde tem os Evangelhos, ele é o reflexo do Antigo Testamento, né? Então, quando a gente fala às vezes, o dízimo é só para o Novo Testamento, mas o dízimo já existia antes da lei. Então, assim, toda a Bíblia, ela é profética, são livros proféticos. Abraão já viu o dia do Senhor, já viu o dia do Senhor Jesus. Então, imagina, se Abraão já viu o dia do Senhor Jesus. Só que como a gente é falho, né? Como a humanidade ela precisa de ajuda, Deus ele deixou a palavra dele para nós. E quando Deus ele foi fazendo por etapas assim o plano de salvação, eu creio nisso, né? Que toda a palavra ela é uma peneira para o plano final de salvação de Deus. Primeiro não tinha lei, né? Não tinha lei nenhuma. Aí depois de Moisés, né? Deus usou Moisés e mais alguns, mas eu digo Moisés porque foi para Moisés que Deus entregou ali os mandamentos. Foi para Moisés que Deus ordenou ali todas as leis, né? A lei mosaica, aonde a gente fala. E dentro dessas leis, ali foi onde está escrito, né, o que deveria ser cumprido naquele tempo, o que era transgressão, o que não era. Então, se não tivesse lei, não existiria como nós temos graça hoje. Porque como que nós iríamos estar livres da lei se a lei não estivesse existido? Então, tudo teve já um propósito de Deus, para o plano final de salvação, para até a última volta de Jesus. Então não tinha lei, depois teve lei, né? Por exemplo, como que eu vou saber quando eu for postar o vídeo no YouTube depois, tá? Como que eu vou saber que eu não posso colocar um louvor, um fundo musical que vá aparecer ali os direitos autorais? Porque existe uma lei, né? Às vezes acontece. Ontem mesmo eu coloquei no YouTube ali um short e aí o YouTube me barrou por direitos autorais, porque o fundo que eu estava usando, o YouTube identificou que existiriam direitos autorais ali, porque existe uma lei. Mas se não existisse a lei, eu não ia nem saber que isso aí era proibido. Entende, meus irmãos? Então a lei ela veio para identificar, né, o que era certo, o que era errado, tá? Depois veio a graça, depois de Jesus veio a graça, estamos na graça hoje. Só que o grande problema aí que eu sinto fortíssimo de falar aqui hoje é justamente qual é a graça que está sendo pregada, qual é a graça que está chegando aí na tua casa, qual é a graça que estão pregando nas igrejas, que tipo de evangelho é que estão falando por aí.
Bom, eu vou falar na sequência que eu ia falar agora. Vamos à palavra. Eu estou aqui com o livro de 1 Timóteo capítulo 4, tá? O primeiro versículo diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O Espírito aqui está em maiúsculo. Então, o Espírito que diz aqui é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele fala com quem? Com os filhos de Deus. Pois aqueles o quanto o receberam, os tornaram, ganharam direitos de se tornarem filhos de Deus. E quando eu me torno filho de Deus, eu recebo o Espírito com E maiúsculo para morar dentro de mim. E o Espírito com E maiúsculo, ele fala aqui na palavra expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Por que apostatarão alguns da fé? Por vários motivos. Mas nessa passagem está dizendo, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Irmãos, muito cuidado com o evangelho fácil. Muito cuidado com a graça que é pregada hoje fácil. Quantas vezes, esses dias eu vi um vídeo aqui não sei se foi no YouTube ou algum lugar, uma cantora gospel. Ela estava ministrando em um show lotado de pessoas, dizendo que a gente não precisaria se arrepender dos pecados. Mas como assim? Entende? Como assim? Isso são doutrinas de demônios, espíritos enganadores. Eu não jogo aqui a culpa nela, né? Talvez o inimigo usou uma situação ali, né, para que aquilo acontecesse. Mas imagina quantas mil pessoas foram atingidas com aquela palavra daquela pessoa em que eles estavam ali idolatrando por cantar ali os louvores que estão na modinha, né? Música gospel aí hoje em dia se tornou, não se tornou adoração a Deus, se tornou um pouco de eu sou meio que de Deus hoje, né? E ela falou que não precisaríamos nos arrependermos de nossos pecados. Então o que Jesus foi fazer na cruz? Nada. Se ele foi justamente lá para poder pagar o nosso pecado. Então, meu irmão, minha irmã, muito cuidado com aquele evangelho que é pregado, que é fácil. Não é fácil. Mas no final aqui eu vou complementar. Mas não é fácil e não é para ser fácil. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu não posso fazer as coisas que a minha carne quer. Eu não posso fazer as coisas que a carne deseja. O evangelho não é fácil. Ele não pode ser fácil. Então, muito cuidado com espíritos enganadores. Veja bem, aqui no versículo 1 de 1 Timóteo, diz, mas o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito com E maiúsculo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, espíritos com E minúsculo. É verdade, Marcelo. Então veja bem, o Espírito com E maiúsculo é o Espírito de Deus. E os espíritos enganadores é com E minúsculo. São os espíritos do inimigo. Então, meus irmãos, muito cuidado com aquele evangelho que é pregado, que aquela graça que é pregada, que é um evangelho muito fácil, tá? Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, ele é transformador. O evangelho de Cristo, ele nos faz a gente reconhecer o nosso pecado e se arrepender do pecado. O João Batista dizia, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Arrependei-vos, eu tenho que me arrepender, né? Eu sou pecador de natureza
por causa de Adão? Sou, mas eu preciso me arrepender pelo pecado. Não é porque Jesus pagou ele para mim que eu não preciso reconhecer e me arrepender. Vamos lá então, versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. É pregada uma palavra e é vivida outra palavra. Porque as próprias pessoas, elas já estão vivendo a consequência do primeiro versículo, de espíritos com E minúsculo enganadores, de doutrinas de demônios. Então, a gente vê, às vezes, muitas pessoas ali pregando a palavra, mas vivendo em pecado, por exemplo, vivendo em traição, vivendo em beberragem, vivendo em mundão. Eu não estou dizendo aqui que porque, mas eu estou aqui pregando, eu sou perfeito. Eu não sou, eu tenho vários erros. Mas eu entendo que eu sou pecador, mas que eu preciso de Jesus como meu Salvador para pagar o meu pecado, mas eu tenho que me arrepender do meu pecado e não tenho que viver em pecado. O pecado na vida do cristão, ele é um acidente. Pode acontecer? Pode acontecer. Não deve acontecer? Não deve acontecer. Mas acontece? Acontece, mas por acidente. Por acidente. E outra, coisinhas pequenas, né, meus irmãos? Coisinhas pequenas, né? Tomar uma atitude errada com uma pessoa, falar de um jeito mais estranho com alguém, né? Em alguma situação ali de muito estresse, tu fazer alguma coisa ali que não agrada a Deus naquele momento, mas a pessoa não pode viver em pecado. Viver em pecado, que eu digo, é viver pastores pregando, vivendo com outra mulher, em traição. Pastores roubando o dinheiro do povo. Entende? Pessoas ministrando a palavra de Deus e vivendo uma vida secular paralela à palavra de Deus. Mas tudo isso é consequência de espíritos enganadores, doutrinas de demônios, porque diz aqui no versículo 2, a hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Cauterizou a sua própria consciência da realidade que é o verdadeiro evangelho da graça. Então eles estão ali, a consciência deles está parada. Cauterizou, não tem... bloqueou as coisas de Deus, porque estão influenciados por espíritos enganadores. Então, muito cuidado, muito cuidado. Como a gente faz para reconhecer esse tipo de pessoa? Como diz aqui na palavra, pelos seus frutos. Pelos seus frutos. Reconhecereis os falsos profetas pelos seus frutos. E é isso que a gente está falando aqui. Amém? No versículo 3, diz o seguinte: proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Então, é muito fácil eu pegar e dizer: mas eu não vou comer tal alimento porque Deus não se agrada que eu coma tal alimento. Mas eu não vou comer, eu não vou fazer tal coisa porque Deus não se agrada que eu faça tal coisa. Irmãos, tudo Deus criou. Tudo Deus criou. Sabe que, olha, é muito importante a gente ter um sacerdote. Eu tenho um pastor. E sabe que esses tempos a gente estava em dúvida sobre comer carne de porco ou não. E aí eu fui no meu pastor, e a gente foi na Bíblia, eu e minha esposa e tal, a gente deu uma pesquisada e fui no meu pastor. Eu disse: pastor, é o seguinte, na Bíblia e tal, e a carne de porco. E ele me deu uma explicação ali, bíblica, e eu entendi: meu Deus, como eu não vi isso antes. Ou seja, pode comer carne de porco? Claro que pode. Claro que pode, meus irmãos. Não adianta eu não comer carne de porco e andar em pecado. Entende? Não adianta eu não querer usar o arco-íris e viver em pecado, até porque o arco-íris que criou foi Deus. Não foi o movimento LGBT que ia mais. Então, coisas que Deus criou, o inimigo se apropriou. E aí nós, como filhos do dono daquilo que criou tudo,
Deixamos de utilizar e usufruir das coisas que o nosso Pai criou, porque o inimigo se apropriou. Ah, mas a luz vermelha não pode, porque não sei o quê, porque é da macumba. Não é da macumba. O vermelho foi Deus que criou. Olha a construção do tabernáculo lá. Ah, mas o preto é trevas. Não é. Preto também foi Deus que criou. Tudo foi Deus que criou. A Bíblia fala que tudo Deus criou. Tudo. Só que o inimigo se apropriou de algumas coisas e a gente, como a gente às vezes tem dificuldade de tomar o papel que a gente que é filho do Deus que criou tudo, que é o dono de tudo, a gente deixa de usufruir das coisas de Deus porque o inimigo se apropriou delas. Imagina tu chegar na casa do teu pai e abrir a geladeira e tu não poder pegar tudo que tem na geladeira. Ah, não, mas isso aqui, essa sashimi aqui não é de Deus, essa sashimi aqui é do inimigo, não pode comer ela porque é do inimigo. Ah, esse queijo aqui tu não pode comer porque é do inimigo. Como assim? Tá na geladeira do meu pai? É do meu pai, não é do inimigo. Entende, meus irmãos? Doutrinas de demônios, espíritos enganadores. O evangelho é libertador. Ele não ele é difícil? Mas ele é libertador. Quando a gente entende quem somos em Jesus Cristo, quem somos em Deus, quem somos na palavra de Deus. Veja como abre a mente para que a gente não fique com a mente cauterizada, assim como aqueles ali do versículo 2. Porque a pessoa, às vezes, ela deixa de querer conhecer mais de Deus, a pessoa que não conhece a palavra, não conhece a revelação do Evangelho, que é libertador, ela deixa de conhecer o Evangelho porque a gente, como filho de Deus, se comporta como se não fosse filho de Deus. E a pessoa olha pra gente e não enxerga um Evangelho que liberta na gente. Ela enxerga um Evangelho que escraviza. Mas o que escravizava a gente antes era a lei, meus irmãos. Mas a lei foi necessária, mas hoje não temos mais a lei. A lei está aqui dentro. Pelo Espírito Santo que mora em nós. Espírito com E maiúsculo. Veja bem como Deus está falando aqui, não sou eu. Eu nem ia falar nesse sentido aqui. Continuando. Ou seja, agora eu vou ali. Obras que não condizem com a fé. Sabe? Eu prego uma fé, mas as minhas obras elas não condizem com a fé que eu prego. Então, olha bem, proibindo o casamento. Como que o Evangelho de Jesus Cristo vai proibir o casamento se o principal projeto de Deus é a família? Como isso? Agora eu vi uma notícia aí que o padre aqui, ele vai tá namorando ou vai casar, uma coisa assim. Deixa ele casar, deixa ele ser feliz. Até que um dia ele entendeu o Evangelho libertador. Até que um dia ele deixou de dar ouvidos a espíritos enganadores e se ele casar e constituir uma família com aquela mulher, glórias a Deus. Quem sabe ele vira um pastor e olha quanta gente segue ele. Quanta gente segue ele, quantos católicos ele pode converter para o Evangelho libertador de Cristo. Eu não estou dizendo para ser evangélicos ou para serem crentes, eu estou dizendo para se converterem à liberdade do Evangelho de Cristo. Entende, meus irmãos? Olha só, proibindo o casamento. Como que vai proibir o casamento? Ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis. Foi Deus que criou todos os alimentos. Para os que conhecem, olha aqui, e para os que conhecem a verdade. Nós conhecemos a verdade. Conheceis a verdade vos libertará. Para quem não conhece, está conhecendo agora. Talvez você está meio apavorado aí, mas o que esse cara aí está falando? Esse cara está louco? Nem parece que está falando da palavra de Deus. Mas eu estou falando da palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. A gente pega a verdade aqui. O Evangelho é um Evangelho que liberta, não que escraviza. Escravos somos quando não entregamos a vida para Jesus, porque somos escravos do pecado. Mas o Evangelho não é um Evangelho que nos aprisiona, ele nos liberta. Continuando, versículo 4 e 5.
porque toda a escritura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Irmãos, tudo eu posso comer, mas eu preciso orar antes de comer. Um exemplo, tá? Ah, mas não pode comer isso, não pode comer tudo, mas eu preciso orar antes de comer, eu preciso consagrar a Deus antes de comer. Todas as refeições que a gente faz antes de comer, nós precisamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus e repreender o mal que pode haver ali naquele alimento. Exatamente o que o irmão colocou ali, o Sélvio. Aquele que não serve a um único senhor é escravo de muitos senhores. Exatamente. A gente não pode servir a dois senhores, né, irmão? Que a Bíblia fala, exatamente. Eu preciso... Aqui disse aqui, ó, no 3, ó, e para os que conhecem a verdade a fim de usarem deles como ações de graças, dos alimentos ali fala, né? Eu posso comer tudo, mas eu preciso orar antes. Quando a gente sai do mercado, bota as compras no carro ali, ora a Deus, Senhor, obrigado por esses alimentos, né? Eu te agradeço, te peço que livre de todo mal, em nome de Jesus, consagro a ti, Deus, vai comer no restaurante, ora antes de comer, porque a gente não sabe quem fez a comida, a gente não sabe qual é o ambiente em que é fabricado feito aquele alimento ali. Tem que orar antes de comer. Então tudo eu posso comer. Agora, se eu não orar antes de comer, por exemplo, talvez nem tudo eu posso comer. Por exemplo, se eu sei que a pessoa que está fazendo o alimento ali, ela não condiz da mesma fé que eu, e eu não orar por aquele alimento ali, então eu vou estar errando. Eu vou estar abrindo uma brecha para mim, de comer um alimento consagrado a demônios, por exemplo. Então eu posso comer tudo? Posso, mas eu preciso orar. A mesma coisa do pecado. Eu sou pecador? Sou. Jesus pagou meus pecados? Pagou, mas eu tenho que me arrepender. É libertador, meus irmãos. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados e tomar algumas atitudes. Amém? E devemos consultar a palavra. Olha o que diz aqui, ó, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, se eu sei que na palavra de Deus eu preciso orar pelo alimento, a palavra de Deus, eu estou consultando a palavra de Deus, ela está dizendo que eu devo orar pelo alimento, então eu vou orar pelo alimento. A palavra de Deus, ela diz que eu posso comer tudo, então eu posso comer tudo. Eu não preciso ser preso nisso. Eu posso comer e pronto. Eu posso usar o arco-íris? Posso. Posso usar o preto? Posso. Posso usar o vermelho? Posso. Eu vi ontem uma igreja que foi fazer carnaval gospel. Um bloco de carnaval, no meio do carnaval lá, carnaval gospel. Como assim carnaval gospel? Carnaval não é de Deus. Sabe, aí que tá, espíritos enganadores, doutrinas de demônios. O evangelho fácil que eu disse... o pessoal que tá louco para fazer um carnaval, entra ali na doutrina de demônio, que tá com a mente cauterizada, né? Arruma um líder lá que não tá baseado na palavra de Deus. Vamos fazer um bloco de carnaval e vamos pro carnaval com um bloco de carnaval gospel. Como assim, meus irmãos? Escândalo, exatamente, escândalo, totalmente, isso escandaliza o nosso evangelho, não é, irmão Sélvio? Escandaliza total nosso evangelho. E é por isso que a gente prega aqui. É por isso que existem pessoas que ainda pregam a verdade do evangelho hoje em dia, para que a gente se atente para isso, meus irmãos. Eu me arrepiei agora aqui todo. Se atente disso. O evangelho não é fácil, mas ele é libertador. Porque Jesus, ele consumou a obra da cruz por nós. Mas ele não é fácil, eu preciso me arrepender, eu tenho que negar a mim mesmo, tenho que negar as vontades da carne, tenho que pegar a minha cruz, se eu quiser seguir Jesus, negar-se a si mesmo. Entende, meus irmãos? O evangelho não é fácil, mas é libertador. Porque hoje eu sou livre em Cristo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, é o que diz a palavra de Deus. Mas como que eu vou saber o que me convém e o que não me convém? Se o Espírito morar em mim,
se o Espírito com E maiúsculo, como eu falei no começo, morar dentro de mim. Se eu entregar a minha vida para Jesus e o Espírito de Deus morar dentro de mim, Ele vai me dizer o que é lícito para mim, o que não é, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. E quando eu fizer errado, Ele vai me corrigir. Exatamente, Claudete, as pessoas brincam com a palavra, é triste isso. Então, quando a gente leva uma vida, quando somos guiados pelo Espírito de Deus, como diz a palavra, a gente é exortado por Deus e Deus avisa antes, né? Deus fala através do Espírito Santo, testemunho interior, sabe? Muitas pessoas pensam, o Espírito Santo ele fala com a gente. Não, é um testemunho interior. A gente sente uma coisa muito forte, que a gente sabe que não é daqui que veio de lá para cá, mas que ele brotou aqui dentro. E parece uma voz. É o Espírito Santo, testemunho interior. Existem pessoas que dizem que ouviram a Deus falar, com certeza, mas isso são manifestações de Deus, né? Mas o Espírito Santo que fala com nós 24 horas por dia são testemunhos interiores. Mas eu tenho que estar em comunhão com Deus para ouvir a voz de Deus através desse testemunho, para que esse testemunho se torne uma voz de Deus dentro de mim. Então, meus irmãos, segredo, para quem não aceitou Jesus, não entregou a vida para Jesus, o Evangelho, ele é libertador, mas ele não é fácil. Só que aquilo que a gente acha que não é fácil para a nossa carne, o próprio Espírito Santo, ele nos capacita para que a gente não tenha vontade de fazer. Muitas pessoas falam, mas eu não quero me converter porque eu preciso parar de fumar, parar de beber, eu vou ter que estar indo na igreja, eu vou ter que me batizar. E isso tudo, quem tira essas coisas de nós é o próprio Deus. Quem coloca a vontade de a gente ir no culto é o próprio Deus. Quem nos coloca a vontade de nos batizar é o próprio Deus. Então as pessoas deixam de entregar a vida para Jesus porque, vou ter que mudar muito de vida. Não é a gente que vai mudar, é Deus que vai mudar a vida da gente. E isso é para o nosso bem. Porque sem santidade ninguém verá Deus, é o que diz a palavra de Deus. Então se eu quero ver a Deus, eu preciso andar em santidade. Amém, meus irmãos? Já falei demais aqui. Que Deus abençoe a todos. Vamos ver se alguém pediu uma